para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Te louvamos nessa noite, Deus. Agradecemos ao Teu nome, Pai. Te agradecemos por mais um dia, Deus. Te agradecemos, Pai, por mais um dia. Oh, Deus, te agradecemos, Deus, por mais um dia que o Senhor nos dá, Deus. Por essa oportunidade, Deus, por esta noite, Deus. Por esse momento de oração, que Deus, que vamos passar, ó Pai. Que o Senhor continue ministrando, Deus, aos nossos corações, ministrando a nossa casa, ministrando o nosso lar, ó Pai. Pai, fala o nosso coração nesta noite, Deus. Estamos carentes e sedentos, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Nesta noite, Deus, ministra o meu coração, ministra a minha vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tenha liberdade de atuar na minha vida, na minha casa, no meu lar, na minha família. Oh, Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Pai Santo, 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 Santo. Teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória para sempre. Amém. Irmãos queridos, vamos orar ao Senhor nesta noite de segunda-feira, mas eu quero antes disso meditar com os irmãos rapidamente aqui em um texto bíblico que está em Romanos 8, mas antes de chegar em Romanos 8, eu queria passar pelos capítulos anteriores, assim, de forma bastante rápida, resumida. Eu estava de manhã na Escola Bíblica Dominical, aqui acompanhando através do YouTube, a aula do pastor Trifilho, quando ele perguntou sobre justificação e santificação, né? Então, naquele momento me veio um texto, eu relembrei de um texto bem conhecido da Bíblia, que é Romanos 8, quando Paulo, escrevendo Romanos, diz que agora nenhuma condenação há. Mas aí eu dei uma relembrada nos capítulos anteriores. Por que Paulo fala isso, né, irmãos? E nessa noite talvez devemos agradecer a Deus nessa oração pelo fato de que nós temos a esperança do céu através da salvação em Jesus, através do perdão dos nossos pecados em Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Em Romanos, talvez o livro de maior profundidade de ensino das bases teológicas da igreja no Novo Testamento, uma carta teologicamente profunda, pesada de Paulo, explicando lá no capítulo 1 que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. E por isso Deus entregou os homens às concupiscências do seu coração. É como se fosse a lei, e é a lei do retorno. Os homens passaram a viver uma série tremenda de pecados que estão no capítulo 1, pelo fato de que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, capítulo 1, versículo 25. E no capítulo 2, Paulo começa dizendo assim: portanto, homem, és inexcusável, ou seja, não tem desculpa, não tem escusas, não tem desculpa para você quando julga quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julga outros, pois tu julgas, mas fazes o mesmo. E Paulo começa a explicar a questão
dos judeus e dos gentios. E aqui parece, irmãos, que ou o judeu ou os gentios poderiam se arvorar do ensino de Paulo para achar que estava numa situação melhor do que o outro grupo. Judeu melhor que o gentio, ou vice-versa, gentio melhor que o judeu. Mas no capítulo 3, agora no versículo 9, Paulo diz: pois que, é uma pergunta dele, somos mais excelentes, ele judeu? E ele responde: de maneira nenhuma. Pois já antes ou dantes demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito no versículo 10: não há um justo. E ele repete: nenhum sequer. Mas no versículo 3 ainda, capítulo 3, versículo 21, Paulo começa a mostrar uma luz para os seus leitores e diz: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Paulo vem falando sobre Abraão no capítulo 4, começa a falar sobre os resultados da justificação, que ele começa no capítulo 3, no capítulo 5, no versículo 6 do capítulo 5 ele diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. E ele vai, como que se ele fosse aumentando a força da luz que aparece para todos que estão condenados, nos capítulos 1, 2 e 3. E no versículo 6 ele faz uma pergunta importante, ele diz assim: nos capítulos 4 e 5 e 5 eu mostrei para vocês a justificação por Jesus, uma porta aberta para todos os condenados, judeus ou gentios, dos capítulos 1, 2 e 3, uma porta aberta que se abre no capítulo 3 final, 4 e 5, e por causa de um entendimento um pouco errado sobre isso, ele pergunta assim no capítulo 6 agora: que diremos, pois, irmãos? Que nós falaremos? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, porque eu expliquei para vocês que a graça foi abundante por causa do pecado, então nós vamos pecar ainda mais para que a graça seja ainda mais abundante? De jeito nenhum. Ele diz: de modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado, como então viveremos ainda nele? Versículo 2 do capítulo 6. Ele fala na frente sobre a morte do homem velho, que nós devemos considerar morto para o pecado, devemos pensar que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. No capítulo 7 ele começa a dizer sobre a questão do domínio do pecado sobre o homem. E ele diz: não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? E ele explica, irmãos, a questão da lei do pecado. Presta atenção aqui, eu vou terminar já, eu quero chegar no capítulo 8. Lá no capítulo 1 e 2 e parte inicial do 3, ele explica que todos nós estamos no mesmo balaio, judeus e gentios, todos condenados ao pecado. No capítulo 3, segunda parte, 4 e 5, ele começa a explicar que tem uma porta aberta através da morte de Jesus, que sem lei, sem pecado morreu por aqueles que viveram na lei pecando, que a lei não foi capaz de salvar todos que viveram antes de Jesus. No capítulo 6 ele diz: olha, a graça se manifestou em Jesus, mas nós não podemos viver no pecado, porque nós não podemos dar a desculpa de que vivendo no pecado nós vamos tornar ainda mais abundante a graça de Jesus. Não, porque nós já somos como homens novos que nascemos para uma vida em Cristo, mortos para o pecado.
Mas no capítulo 7, parece que Paulo volta um pouco, ele cai em si de novo e diz assim: mas tem um problema, dentro de mim tem uma luta. Ele diz assim: o que eu faço eu não aprovo, eu não concordo com o que eu faço, mas o que eu quero fazer, que eu sei que está certo, isso eu não faço. E se eu faço o que não quero, eu concordo com a lei, que é boa. Versículo 16 do capítulo 7. De maneira que eu estou numa confusão total agora, porque no versículo 17 ele diz: agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim que faz aquilo que eu não concordo. Porque eu sei que em mim, versículo 18, isto é, na minha carne não habita bem algum, e de verdade, com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo fazer o bem. Porque de novo, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, olha a confusão, irmãos, olha a luta. Já não faço eu, mas o pecado que habita em mim é que faz. Ele diz então, versículo 23: vejo nos meus membros outra lei que habita contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E Paulo não aguenta, parece que dá um grito aqui, um urro. E ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, dessa luta de querer fazer o bem e não conseguir, e fazer o mal que eu não concordo. Aí no versículo 25 ele dá um suspiro e diz assim: dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E por causa de Cristo, e só por causa de Cristo, que ele começa a explicar lá no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, agora ele pode dizer um dos versículos mais lindos que nós amamos dizer na nossa caminhada cristã, que está no capítulo 8, versículo 1, que ele diz: então, irmãos, agora, por causa de Cristo, não por causa da nossa carne ou do meu entendimento, porque com o meu entendimento eu quero servir ao Senhor, mas a minha carne me desobedece e faz um mal que eu não concordo, que eu não aprovo, e eu vivo nessa luta que poderia me afogar na condenação. Mas como existe Cristo que morreu por nós, ele pode dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aquilo que eu lá no início do livro eu disse que era impossível a lei, visto que a lei estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho Jesus em semelhança de carne pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele finaliza dizendo, versículo 5: porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, agora inclinam-se para as coisas do Espírito. Então é isso, irmãos, vamos agradecer a Deus. Esse texto é lindo, eu amo essa passagem, amo demais, e eu sei que os irmãos também, porque ela é um grito de vitória do crente contra o pecado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa ser todo dia agradecido a Deus pela justificação que Cristo te deu no dia que você levantou a sua mão e aceitou Jesus como Salvador. Deus rasgou a cédula que era contra nós, e de um momento para o outro nós nos tornamos de condenados a justificados, a perdoados,
e agora vivemos uma vida, um processo de santificação diante do Jesus. Vamos orar? Te adoramos, Senhor, porque ainda que vivendo neste corpo de pecado, neste mundo que jaz no maligno, nós podemos confiar no amor, na graça, no perdão e na misericórdia do Senhor Jesus. Nós podemos caminhar entendendo que nós vivemos como santos em processo de santificação. E como diz Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de nós, diante de mim, nós prosseguimos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entendendo que nós, que ainda que vivamos numa carne de pecado, sujeita às fraquezas deste mundo, nós podemos, não pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios méritos, pelas nossas virtudes, pelo nosso autoconhecimento, pela nossa consciência, nós não podemos viver uma vida santa, reta, que agrada ao Senhor, mas sustentados pelo Espírito do Senhor, que é o nosso ajudador, que vive com a igreja desde que Jesus foi elevado aos céus. Nós cremos que nós, pela força do Espírito Santo, podemos caminhar de glória em glória, vivendo na presença de Cristo, até que um dia sejamos homens perfeitos na Tua presença. Eu quero Te agradecer nesta oração com o Senhor, com a igreja do Senhor, pelo amor do Senhor ao entregar Teu único Filho em nosso lugar para nos justificar, à medida que nós nos decidimos andar com o Senhor. Oxalá, Senhor, que muitas pessoas, que muitos que estão por aí afora, sem Cristo no coração, na vida, sem ter passado pela experiência de entregar o coração a Jesus, possam fazer isso o mais breve possível e experimentar da beleza que é ser justificado no Senhor, viver uma esperança de uma vida com Cristo no céu, entendendo que um dia o Senhor há de nos levar, cumprindo o que o Senhor disse lá em João 14, quando disse que os seus discípulos não deveriam preocupar o coração, porque o Senhor iria à casa do teu Pai para preparar moradas. E se tinha dito isso, o Senhor preparasse, era porque um dia o Senhor voltaria para levar os teus filhos, para que estivesse onde o Senhor estivesse. Então nós queremos crer, nós cremos e queremos Te agradecer, Senhor, porque a Tua salvação que o Senhor derramou por nós, na cruz do Calvário, pela morte de Jesus, é que nos dá hoje a garantia de que nenhuma condenação há para aqueles que vivem debaixo da graça de Jesus. Assim abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, que possamos a cada manhã, Senhor, lembrar que é através da Tua justificação, é através da morte de Jesus que nós somos justificados a cada dia e estamos na presença do Senhor, esperando uma vida de redenção eterna contigo. Assim abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, receba a nossa gratidão por tão grande salvação, como diz a Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Eu quero pedir ao Senhor que o amor de Deus, que a graça de Jesus, o seu Filho amado, e as doces e as belas consolações deste Deus Espírito Santo que Jesus nos enviou depois que Ele foi assunto ao céu, que elas possam permanecer com a tua vida, com a tua família, com a igreja de Jesus pelos 4 cantos espalhado nessa terra, enquanto Jesus não voltar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras que alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando
palavra